Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, em rápidas palavras, externar os meus sinceros agradecimentos. E é claro que começo agradecendo ao nosso Deus pela rica e honrosa oportunidade que Ele nos dá para podermos adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Que privilégio, que honra é podermos estar aqui para poder adorar ao nosso Deus com a permissão do mesmo. Quero também, neste momento de gratidão ao Senhor, agradecê-lo ainda pela vida da pastora Nice, pelo convite que me foi feito, pela vida do pastor Clênio e toda a sua família. Obrigado, pastor, por nos receber e pela credibilidade e confiabilidade em entregar o púlpito da igreja para ministrarmos a palavra de Deus. E a toda a família que aqui está nesta congregação, que Deus continue vos abençoando rica e abundantemente para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidá-los, por favor, a abrirem as vossas Bíblias, ou se forem colocar aqui, Gênesis capítulo de número 28, como foi combinado, a tradução revista e corrigida, Gênesis capítulo de número 28, a partir do versículo 20, por favor. Gênesis capítulo de número 28, a partir do versículo 20. Nos diz assim a palavra de Deus, segundo a tradução que está à nossa frente. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos repetir, por favor. O que é que Jacó fez, irmãos? Um voto. Eu quero falar com vocês nesta noite de voto. Deus Altíssimo, maravilhoso, soberano, magnífico e eterno Pai. Aqui estamos todos nós reunidos na Tua presença. E não apenas reunidos, mas humilhados, aquebrantados e rendidos aos Teus pés, completamente necessitados de Ti. De forma plena nos rendemos, reconhecendo que sem Ti nada podemos e nada somos. Por isso, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, manifesta-te em nosso meio, cheio de graça, de amor, de misericórdia e de compaixão para conosco. Que nesta noite maravilhosa, a Tua presença em nosso meio venha levantar aqueles que estão caídos, venha fortalecer aqueles que estão fracos. Por amor ao Teu santo nome, cura os que se encontram enfermos e sara as que estão doentes. Ainda pedimos a Ti, suplicando humildemente, que o Senhor venha libertar aqueles que se encontram em algum tipo de cativeiro. Ah, meu Deus, que o Senhor perdoe aqueles que pecaram, salve os que estão se perdendo, e por amor ao Teu santo nome, enche todos aqueles que estão vazios com a Tua maravilhosa presença, e que tudo isto seja para a honra, para a glória, louvor e majestade do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos em Cristo, acabamos de ler um texto da palavra de Deus, e esse texto faz parte do contexto da fuga de um homem chamado Jacó. Creio que todos
são sabedores que Rebeca, mãe de Jacó, juntamente com seu filho, apresenta-se a Isaque para receber a bênção no lugar de Esaú. E depois deste feito concluído, Esaú, tomando conhecimento que tinha sido enganado, trapaceado, diz-nos a palavra que ele procurava ocasião para matar a Jacó. Rebeca, sabendo disso, juntamente com Isaque, chamam Jacó e aconselham-o a fugir para Padã-Arã, para a casa de seu tio Labão, que era irmão de sua mãe Rebeca. E Jacó atende o conselho de seus pais e sai em fuga para chegar a Arã ou Padã-Arã, a casa de seu tio Labão. E quando Jacó está fazendo esta jornada, ele chega em uma cidade chamada Luz. O dia rompeu-se e agora vem a noite. E quando está anoitecendo, ele chega em esta cidade chamada Luz, e ele para repousar nesta cidade. E diz a palavra que ele toma uma pedra. É isso mesmo, o travesseiro de Jacó é uma pedra. Ele toma uma pedra e coloca-a como travesseiro e dorme com a cabeça sobre a pedra. Mas em vez de Jacó ter uma noite perturbada por estar com a cabeça dormindo numa pedra, em vez dele ter um pesadelo, em vez dele ter uma noite de perturbação, ele tem um sonho e uma visão com Deus. E de repente, quando ele está ali dormindo com a cabeça sobre a pedra, ele tem uma visão, e em sonho ele vê uma escada que liga os céus e a terra e os céus. E sobre esta escada anjos sobem e descem. E quando ele olha para cima, como não poderia ser diferente, ele vê o Senhor no topo, acima de tudo. Então esta escada liga a terra aos céus, e anjos sobem e descem, e em cima está o Todo-Poderoso. E naquele momento Deus fala com ele dizendo: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e Isaque, teus pais, e a terra em que tu estás eu te darei como possessão, e multiplicarei a tua semente ou a tua descendência, e tu serás pai de uma grande nação, para cumprir-se o que Deus tinha prometido ao seu avô Abraão. E quando Jacó tem esta visão dos anjos e de Deus, e após Deus falar com ele, a palavra nos informa que ele, espantado, entusiasmado, extasiado, diz: este lugar não é outro senão a morada de Deus. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e as portas dos céus estão abertas aqui neste lugar. Ou, no singular, este lugar é onde está a porta do céu aberta, e é a morada de Deus. E quando ele tem esse entendimento, ele faz uma oração, e é sobre a oração de Jacó que eu quero pregar nesta noite. E que oração! A oração de Jacó não dura mais do que 30 segundos. Extrapolando, eu vou colocar em 1 minuto. A oração dele não demora mais do que 1 minuto, e ele diz tudo. É uma oração fantástica que pode mudar as nossas vidas para melhor. E ele faz uma oração, e na oração ele inicia dizendo: e fez Jacó um voto. Queridos, eu não conheço ninguém na Bíblia que fez voto com Deus e Deus não honrasse. Escute o que eu vou te dizer: depois da fé
Eu não conheço nada para Deus honrar mais do que voto. Você não vai ler na Bíblia homem nenhum e mulher nenhuma fazendo voto com Deus e Deus não responder ou não honrar. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que aqueles que servem as trevas, que servem demônios, que servem a Satanás, são ousados em fazer votos, pactos, de coisas horríveis. Eu tenho conhecimento de pessoas que servem as trevas, que fazem votos ou pactos de passar 40 dias em um quarto escuro, sem higiene durante os 40 dias. Eu conheço pessoas que fazem votos para tomar bebida, ou melhor, sangue de animais. E se você quiser que eu seja mais profundo, nós sabemos que tem pessoas que fazem votos até para sacrificar crianças a demônios. E sabe o que me chama a atenção? É que nós servimos um Deus que não nos pede nada disto, mas é um Deus de votos. E parece que nós temos medo de fazer voto com Ele. Parece que nós não temos segurança em fazer. Talvez porque um dia nós lemos que aquele que faz voto com Deus e não cumpre, Ele o chama de tolo. Talvez seja por isso. Ou talvez porque não estamos dispostos a oferecer nada a Deus. Mas eu vou repetir para começar a pregar. Eu não conheço ninguém na Bíblia que fez voto com Deus e Deus não honrasse. Porque o nosso Deus é um Deus de votos. O nosso Deus é um Deus de pactos. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele ama estas coisas. E Jacó faz um voto. E nesta oração ele faz um voto e ele diz: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço ou que empreendo, e me der vestes para vestir e pão para comer, e me trouxer em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que erigi ou que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. A oração de Jacó, ele faz 4 pedidos para Deus e oferece 3. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Ele faz 4 pedidos para Deus. E que pedidos? Em primeiro lugar ele diz: se o Senhor for comigo. Em primeiro lugar ele pede a presença de Deus. Em segundo lugar ele diz: e se me guardar nesta viagem que faço, ele pede proteção. Em terceiro lugar ele diz: e se o Senhor me der vestes para vestir e pão para comer, ele pede prosperidade. E em quarto lugar ele diz: e se me trouxeres em paz à casa de meu pai, ele pede paz. E do que adianta ter tudo e não ter paz? Ele pede tudo em 30 segundos. Aí ele pede essas 4 coisas para Deus e oferece 3. Ele diz: se o Senhor me fizer estas coisas, então o Senhor será o meu Deus. Em outras palavras, eu serei o teu servo daqui para frente. Eu te servirei, tu serás o meu Deus. E esta pedra que erigi, esta pedra que tenho posto como coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Oh, oração que agradou ao coração de Deus, agradou ao coração do Senhor. E eu começo a pregar definitivamente quando ele diz, no voto e na oração: se o Senhor for comigo. Jacó era fugitivo, estava andando em lugares estranhos, passando por meio de povos desconhecidos, provavelmente enfrentaria perigos em sua viagem. Mas a primeira coisa que ele pede é: se o Senhor for comigo. Em primeiro lugar ele pede a presença de Deus. Eu não sei qual é o teu projeto de vida para o ano de 2020 ou daqui para frente, mas este homem, antes de pedir coisas, ele pede o dono das coisas.
Antes dele pedir coisas, ele pede a presença de Deus, porque não é nada maior, não há nada melhor e mais importante do que a presença de Deus. Por quê? Porque se eu tenho a presença de Deus, então eu tenho tudo. Se eu não a tenho, então me falta tudo. Simples assim. Se você tem a presença de Deus, então você tem tudo. Se você não tem a presença de Deus, então te falta tudo. Por isso que em primeiro lugar ele diz: se o Senhor for comigo, ele pede a presença de Deus. O que você está pedindo para 2020? Ele também pede coisas, mas antes de pedir coisas, ele se preocupa com a presença de Deus. Qual é a tua preocupação? O que você está pedindo para Deus? Nada é maior, nada é melhor, nada pode substituir a presença do Altíssimo. Porque se Ele está conosco, então nós temos tudo, Ele faz tudo, Ele realiza tudo. Então, em primeiro lugar, ele diz: se o Senhor for comigo, escute-me pelo amor de Jesus Cristo. Aquilo que eu não tenho conquistado em 10 anos de trabalho, aquilo que eu não consigo em 10 anos de esforços, eu tenho conquistado e conseguido em 10 minutos na presença de Deus. Eu quero te dizer algo nesta noite: perca qualquer coisa na tua vida, mas não perca a presença de Deus. Não permita que a presença de Deus saia da tua vida. Eu estou aqui diante da minha esposa, mulher que eu amo, mas eu tenho dito nas minhas orações para Deus: Senhor, o Senhor pode tirar a minha saúde, o Senhor pode tirar a casa, o Senhor pode tirar carro, o Senhor pode tirar as fazendas, o Senhor pode tirar o meu filho que só tem 28 anos, o Senhor pode tirar até a minha esposa, que é a pessoa que eu mais amo neste mundo. Mas eu te imploro e te suplico, por favor, não me tire a tua presença. E eu não falo isto da boca para fora. Para você ter ideia do que eu estou falando aqui, eu estou em cima de um altar santo, consagrado a Deus, e vou me ajoelhar para você entender que eu não estou de brincadeira. Eu tenho dito para Deus em minhas orações: Senhor, Tu és onisciente, isso significa que Tu sabes tudo. Mas se o Senhor sabe que um dia eu vou perder a Tua presença, antes de eu perdê-la, me mate e me recolha para Ti, porque eu não quero viver mais nem um segundo sem a Tua presença, e não quero mesmo. Ele pode tirar a minha vida aqui agora, porque se for para eu viver um segundo sem a presença dEle, eu não quero. Não faz sentido para mim. Nada é mais importante do que a presença de Deus. E quantas das vezes nós nos esquecemos dela, nós nos esquecemos de estar com Ele, nós nos esquecemos de ter comunhão, intimidade com Ele, nós nos esquecemos até de convidá-lo para estar conosco. Mas Jacó diz: Senhor, se a Tua presença for comigo, em primeiro lugar ele pede a presença de Deus. Todos os homens arrolados ou registrados na Bíblia que foram bem sucedidos eram homens que não abriam mão da presença de Deus, a começar por Moisés. Quando nós lemos Êxodo, capítulo de número 33, o Senhor falando com Moisés diz: Moisés, toma o povo que tu tirastes do Egito e vai para a terra que mana leite e mel. E eu estou enviando um anjo para ir adiante de ti, para destruir os jebuseus, os amorreus, os heveus, enfim, para destruir os inimigos. Mas no versículo 3 e 4 o Senhor declara: mas a minha presença não irá com vocês, porque vocês são povo de cabeça dura, e se eu for, eu vos consumirei no caminho. Eu quero que você entenda nesta noite: naquele tempo não existia promessa nem herança maior do que Canaã. Toda a trajetória, os 40 anos de
de peregrinação no deserto, e toda a trajetória tinha uma finalidade: entrar em Canaã e tomar posse dela. Era a maior promessa, a maior herança, já representando a nova Jerusalém que voltará. Eu quero dizer para você que toda a nossa trajetória aqui na terra será concluída no dia que a gente entrar na nova Jerusalém e tomar posse, aleluia. E ali era a maior promessa, a maior herança. Não existia promessa maior, não existia herança maior naquele tempo. E o Senhor chega para Moisés e diz: olha, Moisés, eu estou te dando a maior promessa, eu estou te dando a maior herança, entra nela, toma posse dela, e para garantir, eu estou enviando um anjo adiante de ti para derrotar os inimigos. Se fosse alguém que prioriza mais as coisas do que a presença de Deus, teria dito: o Senhor não vai, então eu estou indo. Mas quando Deus declara que não iria com eles, se você ler, se a irmã puder, ou o irmão que está aí, puder ir colocando aqui para a gente, Êxodo 33:15, por favor. Eu vou até precisar do auxílio de quem está aí, porque nós vamos ler alguns versículos aqui. Êxodo 33:15, Moisés em diálogo com Deus diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Senhor, eu não quero saber de herança, eu não quero saber de terra, eu não quero saber de promessa, eu não quero saber de nada se a tua presença não estiver comigo. Ele não estava desprezando a promessa, ele não estava desprezando Canaã, nem muito menos o anjo, mas o que ele estava dizendo só faz sentido se o Senhor estiver comigo, porque tu és tudo para mim. Aleluia! Nada mais importante do que a presença de Deus. O que você está pedindo no teu projeto de vida? O que você está pedindo nesse projetando ou nesse profetizando que você está fazendo? A segunda pessoa é Davi. Não é por acaso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Olha aí. Então disse-lhe, esse aqui é Moisés quem está falando. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não vai a lugar nenhum se Deus não estiver com ele. Nada importa se a tua presença não estiver comigo. Você quer mudar de vida definitivamente? Você quer verdadeiramente ver o agir de Deus? Então não abra mão da presença dele. Porque quando ele está presente, paralítico anda, cego enxerga. Quando ele está presente, se preciso for, morto ressuscita. Quando ele está presente, ele abre o mar. Se ele não abrir o mar, ele te fará andar sobre as águas. Quando ele está presente, maná desce do céu, água brota da rocha. Quando ele está presente, ele faz tudo em todos. Porque ele é Deus e ele sonda os nossos corações. A segunda pessoa é Davi. Davi sabia que quando Saul pecou, a primeira punição foi Deus retirar o espírito de Saul. A primeira punição de Saul foi que Deus retirou o Espírito Santo dele. E Davi sabia disso. Quando Davi pecou, talvez por receio de Deus tirar a presença, o Espírito Santo dele, ele escreve o Salmo 51, que é o Salmo da oração do arrependimento. E nos versos 10 e 11 ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro ou reto, e um espírito intrépido ou inabalável. E não me repulses, não me afastes da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Aleluia! Eram homens que amavam a Deus acima de tudo, porque este é o maior e mais importante mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu pensamento, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É o maior e o mais importante. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que era esposa de um jardineiro de um quartel, e o comandante daquele quartel detestava crente e sabia que aquele jardineiro servia a Deus, porque ele sempre regava os jardins do quartel
adorando e glorificando ao Senhor. E aconteceu que o esposo daquela irmã adoeceu e o Senhor o recolheu para si. E ela tinha direito à pensão, era um direito dela. Mas o comandante do quartel, para maltratá-la, começou a protelar, começou a enrolar para não assinar a pensão. Sabia que um dia teria que ser assinada, pois era um direito dela. Mas como ela não tinha advogado, nem era influente, ele começou a enrolar e a protelar, até que aquela irmã, muito cansada de sofrer necessidades e sendo envergonhada diante da cidade, aqui é o ano da dupla honra, ela estava sendo envergonhada diante da cidade. Então ela chegou para as irmãs do círculo de oração da sua igreja e disse: irmãs, eu peço a vocês que orem comigo durante 7 dias, mas não me peçam outra coisa a não ser a presença de Jesus para ir comigo, a presença de Deus para ir comigo àquele quartel, porque o comandante já não me permite mais entrar, os guardas me param, me barram na entrada e eu não consigo mais entrar. E as irmãs abraçaram a causa e começaram a orar, parecendo andorinha em busca de verão, e começaram a orar pedindo a Deus: Senhor, ser com a tua serva, esteja com ela. E ao terminar os 7 dias de propósito, no 8º dia, a irmã dirige-se ao quartel, e quando ela chega na entrada, conta ela que quando ela chega na entrada, o guarda ou o soldado que estava ali de plantão, ao vê-la, posiciona-se e presta continência para ela, e ela vai adentrando, e a cada porta que ela chega, eles vão se levantando e prestando continência para ela, e ela continua adentrando, e eles vão prestando continência. De repente ela chega diante da mesa do comandante, ele está de cabeça baixa, assinando alguns documentos. Quando ele levanta a cabeça que a viu, levantou-se rapidamente, posicionou-se e também prestou continência para ela, e sem dizer uma palavra, puxou a gaveta e passa documentos, procura, até encontrar a pensão da irmã. Ao encontrar, assina sem dizer uma palavra e entrega em suas mãos. Ela volta para casa honrada, ela volta para casa com a vitória, recebe todo o retroativo. Mas você vai aplaudir mais forte ainda. Um certo dia ela está em casa, já recebeu o retroativo, todo atrasado, está glorificando a Deus. Quando ela menos espera, ela ouve batidas em sua porta. Vai até a porta, abre-a. Ao abrir, para a surpresa dela, era o comandante. Ela disse: entre, comandante, e permita-me passar um cafezinho para o senhor. Ele disse: não, irmã, eu não quero entrar, eu só estou aqui porque desde a última vez que a senhora foi ao meu gabinete, que eu estou com algo atravessado na garganta. Ela, muito simples, disse: coloque para fora, porque do contrário o senhor pode até engasgar. Ele disse: eu só quero que a senhora me diga, irmã, quem é que a senhora conhece tão influente? Ela não tinha visto nada, nem entendeu nada. Disse: eu não estou entendendo a sua pergunta, comandante. Ele disse: irmã, não se faça de boba. E começou a chorar e disse: eu só vim aqui porque eu quero que a senhora me diga quem era aquele general que estava do teu lado da última vez que a senhora foi ao meu gabinete, porque eu nunca vi tantas medalhas no peito de um homem só. E ele me disse: assina rápido, porque ela tem pressa. Recebe esta glória. Perca tudo na tua vida, mas não perca a presença de Deus, que é um ano de dupla honra. Então ande com Deus, mas mais do que isto, chame Deus para andar contigo. Porque nós falamos tanto de Enoque, tem que ser falado mesmo que andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Mas eu quero te declarar nesta noite que mais importante do que andar com Deus é Deus andar conosco. Porque quando a gente anda com Ele, a gente pode até se esquecer e falhar, mas quando Ele anda conosco, Ele não falha.
Ele não se esquece, Ele está presente, aleluia, aleluia. Então, a única coisa que ele disse: eu só quero que a senhora me diga quem era aquele general que estava do teu lado, porque eu nunca vi tantas medalhas no peito de um homem só. E ele me disse: assina rápido, porque minha serva tem pressa. E quando ele disse isso, a irmã bradou dizendo: era Jesus de Nazaré, o meu Senhor. Eu clamei pela presença dele, porque o Senhor já não me recebia mais, e ele me honrou. A presença de Deus honra. Aleluia. Em primeiro lugar, ele diz: se o Senhor for comigo. E em segundo lugar, ele diz: e me guardar nesta viagem que empreendo ou que faço. O que você pretende empreender? O que você pretende fazer? Ele diz: e se me guardar. Ele pede proteção. E tratando-se de Deus, ele não só guarda, ele esconde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele não só guarda, ele esconde. E há uma grande diferença entre guardar e esconder. Quando eu guardo alguma coisa, eu não estou tão preocupado de alguém encontrar. Mas quando eu escondo, eu não quero que ninguém ache. Há uma grande diferença. Deus não só guarda, ele esconde. E ele diz: se o Senhor for comigo nesta viagem, que faço ou que empreendo, e se o Senhor me guardar, ele pede proteção. E quem é que pode tocar em quem Deus está protegendo? E quem é que pode tocar em quem Deus está guardando? Eu não sei se alguns dos irmãos ou irmãs viram, mas eu vi e assisti nos principais jornais televisivos das empresas mais importantes, como Globo, Record, Band. Eu vi e assisti em alto e bom som, quando há 40 dias atrás, aproximadamente, para mais ou para menos, um assaltante chegou na lateral do carro de um servo de Deus, puxou uma arma e disse: é um assalto. O servo de Deus, de dentro do carro, apontou para ele e disse: o sangue de Jesus tem poder. Foi pior do que o tiro de um fuzil. Caiu morto na hora. Se você não viu, ainda está em tempo de ver. Talvez alguém da medicina diz: pastor, mas aqui quando vão assaltar, vão com o coração a mil. Eu sei, mas aquele caso ali não foi isto, porque ele chega e diz: é um assalto, me dá tudo que tem. O servo de Deus automaticamente disse: o sangue de Jesus tem poder. Buf, caiu morto na hora. Isso tem uns 40 dias aproximadamente. Eu vi. Não sei se mais alguém aqui assistiu essa reportagem. Olha o tanto de gente aí que assistiu e viu. E eu louvo a Deus por Ele permitir essas filmagens, porque, me perdoe a sinceridade, nós estamos tão incrédulos que se a gente não vê, a gente não crê mais. Mas daí ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Ele caiu na hora. Tente tocar em quem Deus está guardando. Tente tocar em quem Deus está protegendo, para você ver o que acontece. A não ser que Deus tenha um propósito, pastor, mas o Senhor tinha 12 apóstolos, e os 12, 11 morreram por mãos humanas. Sim, porque Jesus tinha um propósito. Não é por acaso que eles irão sentar para julgar as nações. E se for para morrer pelo um propósito de Cristo Jesus, morra com honra. Porque se ele tiver um propósito, te tocam. Se não tiver, ninguém te toca. Tente tocar em quem Deus está guardando. Mas para um deles, João, o Senhor tinha um propósito diferente. É só você ler João capítulo 21. É tão tal que os outros pensaram que Jesus tinha dito que ele não iria morrer até Jesus voltar. E ele explica: ele não disse isso. Ele só disse que eu não vou morrer como vocês. E o Senhor guarda João na ilha de Patmos,
Foi Jesus quem guardou João lá para receber as revelações. E segundo estudiosos, na ilha de Patmos tinha urso, tinha leões, tinha hienas, tinha chacais, tinha serpentes venenosas. E eu não preciso nem te dizer quem era que estava guardando ele lá. E passa o tempo, chega aos anos 90 da era cristã, do primeiro século. Entre 90 e 92, a igreja passava um dos momentos mais difíceis da história, porque Jesus Cristo já tinha sido levado aos céus, sentado no trono de glória. Os apóstolos faziam aproximadamente 20 anos de mortos. Os milagres já não eram mais comuns, porque os apóstolos já não estavam mais. Jesus também não estava mais fisicamente. Então os milagres já não eram tão comuns. E a igreja, devido a uma grande perseguição, começou a desfalecer, começou a perder a esperança e começou a perder a fé aos poucos. E quando chega nos anos 90, a igreja passando uma maior dificuldade, João está velho, cabelos brancos, na ilha de Patmos. O Senhor o liberta de lá. E quando ele vem, ele é só você ler as cartas de João, ele sabendo que o povo estava desanimado porque não via mais os apóstolos, não estava mais vendo Jesus fisicamente no meio deles. Ele já chega dizendo: eu sou testemunha viva, eu sou testemunha ocular, eu andei com ele, eu ceiei com ele, eu vi os milagres que ele fez, e vi quando ele foi levado aos céus. Quando ele começa esta mensagem, a igreja incendeia, volta a ser ativa e proativa ao reino. Quando os líderes viram, chamaram o governador para matar João, era o único que estava vivo, e condenaram João à morte do tacho de óleo fervendo. Só que existia uma lei: quem escapasse do tacho de óleo fervendo não podia ser mais perseguido e nem morto, porque ninguém conseguia escapar. E condenaram João à morte do tacho de óleo fervendo. Quem conta isso é Clemente de Alexandria, e Tácito ratifica, historiadores do primeiro século. E Clemente de Alexandria diz que condenaram João à morte do tacho de óleo fervendo. Colocaram João empendurado em uma gangorra, colocaram o tacho de óleo sobre o fogo, e quando o óleo fervia, que transbordava pelas bordas do vaso, desceram João em cordas. Passam-se 10 minutos e João está no meio do óleo fervendo, glorificando a Deus. Passam-se 20 minutos e João continua vivo dentro do tacho, glorificando a Deus, ao ponto do governador chegar e se aproximar para ver se aquilo era verdadeiro. E quando ele se aproxima, disseram: será que este fogo encosta em mais fogo? E aí é que o óleo transbordava. Passam-se 30 minutos e João está glorificando a Deus dentro do vaso. O governador, sem saber o que falar, bradou de dentro e disse: homem, por que é que este óleo não te queima? Segundo o historiador, João bateu no peito e disse: é porque o que está em mim é mais quente do que ele está comigo dentro do tacho, e ninguém pode me matar. Aleluia! Talvez você me diz: pastor, como é que o senhor acredita numa história dessa que não está escrito na Bíblia? Sabe por que eu acredito? Porque além de ser historiadores do primeiro século, na Bíblia tem algo que é muito mais forte. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não foram apenas lançados dentro de um tacho de óleo fervendo. A palavra diz que eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente. E quando Nabucodonosor olha aí, para o espanto dele, ele diz: espera aí, o fogo não queima esses homens, e tem algo pior. Eu lancei 3, mas eu vejo um 4º homem, e tem a semelhança do Filho de Deus, está no meio deles. E aí de repente o fogo não queima, e ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego: vem até mim. E quando ele sai, a palavra diz que não havia nenhum fio de cabelo chamuscado, porque Deus estava com eles dentro da fornalha para se cumprir o que está escrito.
em Isaías 43, quando ele diz: eu serei contigo, e quando passarem pelas águas, não te afogarão, quando passarem pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus guarda, Deus livra, Deus protege. De vez em quando eu vou pregar em outros estados, passo por bairros, favelas, e até mesmo aqui em Brasília. Quantas vezes eu volto para casa 1 da manhã, 2 da manhã, 3, minha esposa morre de preocupação, fica lá preocupada, e eu falo: fica tranquila, Deus está comigo. E vou lhe dizer algo aqui que eu não tenho dúvidas: quantas vezes eu passo em favelas, por lugares chamados de boca de fumo, e eu tenho certeza que Deus me esconde o meu carro, eles não me veem. Não precisa nem Deus me revelar, eu tenho certeza que Deus faz isso. Porque tente tocar em quem Deus está guardando, para ver quem se arrebenta. Tente tocar em quem Deus está protegendo. Eu quero te dar um conselho: não ouse tocar em quem Deus está com ele. É fria. É melhor a gente se render. E aí ele diz: se o Senhor for comigo. Em primeiro lugar ele pede a presença de Deus. Em segundo lugar ele diz: e se o Senhor me guardar, me proteger nesta viagem que empreendo, o que faço? E se o Senhor me der vestes para vestir e pão para comer? Ele pede prosperidade. Eu preciso terminar. Te prometo que eu não passo de 3 da manhã. Escute. Vocês conhecem a história. Vocês sabem que Jacó era fugitivo, ele não tinha nada. Praticamente só a roupa do corpo. E quando ele chega em Harã, ou Padã Harã, ele vê Raquel, sua prima. E ele apaixona-se por ela. Só que naquela época era costume se oferecer um dote para o pai da moça, para poder ter direito a casar com ela. E Jacó não tinha nada. Ele não tinha fazendas, ele não tinha renda, ele não tinha absolutamente nada. E ao mesmo tempo ele tinha tudo, Deus estava com ele. Mas eu estou falando de bens financeiros. Ele não tinha nada. E ele oferece 7 anos de trabalho. Isso está no próximo capítulo, capítulo 29. Se você quiser, a partir do versículo 16, você pode ler essa história quando chegar em casa. E ele oferece 7 anos de trabalho para ter direito a casar com Raquel. Ele trabalha 7 anos como escravo, sem ter direito a 1 centavo. Passam-se os 7 anos. Ele diz para o seu tio Labão: dai minha esposa, que eu tenho direito. Sabe o que Labão faz? Em vez de dar Raquel, ele deu Lia. Ele disse: aqui não é aquele costume que se casa as mais novas primeiro, aqui se casa primeiro as mais velhas. Aí, em vez de dar Raquel, ele deu Lia ou Leia. Ela é conhecida pelos 2 nomes. Aí você sabe o que a Bíblia diz? Que Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para ter direito ao amor de Raquel. Se você não entendeu, a matemática é simples. Ele trabalhou 14 anos de graça. 14 anos como escravo, sem ter direito a 1 centavo, só para ter direito ao amor de Raquel. E o que eu acho lindo é que o versículo 20 do capítulo 29 diz que esses lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Não é uma palestra de casais, embora eu seja palestrante de casais, mas não é uma palestra de casais. Mas só quero te fazer uma pergunta para meditar: quanto vale quem você ama? Medite nisto. O amor de Jacó por Raquel era tão grande que esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. 14 anos servindo ao tio como escravo, sem direito a 1 centavo. Só que Labão percebeu que tudo que Jacó tocava, Deus abençoava. Tudo que Jacó tocava, Deus prosperava. E ele não queria perder a bênção.
Meu horário chegou, mas eu estou concluindo. Prepare aí para mim Gênesis capítulo 31, deixa aí, por favor, para a gente ganhar tempo. E aí, Labão percebeu que tudo que Jacó tocava, Deus abençoava e prosperava, e ele não queria perder a bênção. Ele percebeu, ele disse: esse homem é abençoado, ele me prospera, ele me enriquece. E ele, para não perder a bênção, disse: você já trabalhou 14 anos e já teve direito às esposas, mas eu não quero te perder, porque tu és uma bênção. Então a partir de hoje eu quero te fazer um salário, me diz o que tu queres. Jacó disse: aqui no teu rebanho tem ovelhas listradas, salpicadas e malhadas. A partir de hoje, as ovelhas que nascerem listradas serão o meu salário, as salpicadas e as malhadas serão tuas. Labão disse: está feito o negócio. E você sabe o que a Bíblia diz? Que todas as vezes que os bodes ou os machos cobriam as fêmeas, só nascia listrada. E o homem foi enriquecendo e prosperando, enriquecendo e prosperando. Aí Labão diz: está me enganando. Chegou para ele e diz: a partir de hoje as listradas e as malhadas serão minhas, as tuas serão as salpicadas. E você sabe o que a Bíblia diz? Que agora só nasce salpicada. E o homem foi enriquecendo e foi prosperando, prosperando. Aí Labão diz: está me enganando, eu vou trocar o teu salário de novo. A partir de hoje as listradas e as salpicadas serão minhas, as tuas serão as malhadas. E você sabe o que a Bíblia diz? Que só nasce malhadas. E o homem foi enriquecendo, foi prosperando, prosperando, prosperando. E a palavra diz que por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. E todas as vezes que ele mudava, só acontecia aquilo. Por favor, Gênesis capítulo 31. Eu quero mostrar, eu faço questão de mostrar essa história para a igreja. Versículo de 6 em diante. Vamos devagar. Gênesis capítulo 31, versículo 6, por favor. Aqui é Jacó falando com as filhas de Labão, as esposas dele. Olha o que é que ele diz: e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quem é que pode fazer mal a quem Deus está protegendo, meu irmão? A quem Deus está guardando? Porém, Deus não permitiu que vosso pai me fizesse mal. Olha o que diz o versículo 8. Versículo 8, por favor. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Versículo 9. Assim Deus tirou, não foi Jacó, foi Deus. Porque quem tem voto e aliança com Deus, Deus tira para dar. Deus abençoa, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tira de quem Ele quer, na hora que Ele quer. Eu vou te dizer uma coisa aqui, não fique chateado comigo, mas eu tenho orado para Deus tirar de quem não abençoa a obra, para dar nas mãos de quem abençoa, porque a obra precisa. Deus não precisa, mas a obra precisa. Aí a Bíblia diz: assim Deus tirou o gado de vosso pai e mudou a mim. Versículo 10. Chega de pesadelos, chega de visagem, chega de visão medíocre, chega de visão atrofiada. Eu quero profetizar como homem de Deus aqui nesta noite, que em 2020 Deus te dará sonhos. Tu terás sonhos e visão de Deus. Receba esta palavra porque ela é profética. Eu estou falando debaixo da autoridade do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus te dará sonhos. E o rebanho concebia, e levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Não tinha outro jeito. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus homem sonhador,
Que maravilha! Deus quer te dar sonhos. Pastor, o senhor veio aqui para falar de sonho. Irmãos, quem dá sonho é Deus. O diabo não dá sonho para ninguém. Ele quer te ver arrebentado. Quem foi que deu sonho para Jacó? Deus. Quem foi que deu sonhos para o filho de Jacó, José? Deus. Quem foi que deu sonhos para Daniel? Deus. Quem foi que deu sonhos, aleluia, para José, esposo da Virgem Maria? Deus. É Deus quem dá sonhos. Ele vai te dar sonhos, sonhos divinos, sonho celestial. E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. Versículo 12. E disse-me ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Agora, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo isso? Jogue aí o versículo 13, que a tua vida vai ficar impactada. Versículo 13 para terminar. Olha por que Ele está fazendo. Olha o que Ele declara aqui. Ele está dizendo: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, e onde tens feito um voto. Ele é Deus de voto, Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de pacto. Deixa aí congelado, por favor, não tire não. Escuta, igreja amada. Sabe quanto tempo isso aqui tinha? 20 anos. 20 anos. Então faz uma matemática rápida comigo. 20 anos Jacó ficou na casa de Labão. 14 anos ele trabalhou de graça, sem nenhum salário. Só resta 6 anos. Eu estou falando de ano de dupla honra. Eu estou falando de dupla honra de Deus. Ele fica lá 20 anos. E de 20 anos ele trabalha 14 anos de graça como um escravo, sem receber nada, a não ser o amor da vida dele que ele queria, que era a mulher que ele amava. Então, para você entender, no mínimo 70 anos, no mínimo 70% da estadia de Jacó em Padã Arã, no mínimo 70% foi ele trabalhando de graça sem ganhar nada. Em 30% apenas, Deus o honrou. Se você não entendeu, Jacó trabalhou 14 anos sem ganhar nada. Em apenas 6 anos, Deus deu tudo aquilo que ele deixou de ganhar, tudo aquilo que ele deixou de receber, tudo aquilo que ele não teve. Eu quero profetizar, levanta as tuas mãos para o céu, que eu quero profetizar na tua vida nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu profetizo que o ano de 2020 será o ano que tu irás receber tudo aquilo que Deus sonhou para ti, tudo aquilo que o Senhor projetou, nada irá impedir. É tempo de honra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vou terminar ainda aí congelado. Sabe o que é que eu acho lindo aqui? Nada está na Bíblia por acaso. Talvez, estou falando talvez, não posso provar. Talvez Jacó tinha se esquecido do voto que fez. Talvez Jacó tinha se esquecido da oração que fez. Já eram 20 anos. Deus faz questão de lembrá-lo. Porque quando ele chegou nesta cidade chamada Luz, depois você leia o contexto. Quando ele teve a visão, ele mudou o nome da cidade de Luz para Betel. Lá passou a se chamar Betel, porque ele disse: face a face vi a Deus, e minha vida foi poupada. E ele chamou aquele lugar de Betel. E depois de 20 anos, Deus faz questão de lembrá-lo. É como se Deus estivesse dizendo em outras palavras: Jacó, sabe por que ninguém te faz mal? Sabe por que eu te prospero e ninguém te engana, ninguém te trapaceia? Porque eu não permito. Porque eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste uma coluna, e onde tu me fizestes um voto. Escuta, queridos, eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou recebendo algo hoje que eu pedi quando eu era criança. E muitas das vezes, pastor Clênio, eu me esqueci que pedi,
Eu acho tão lindo o agir de Deus na minha vida, que quando Ele me dá, Ele me lembra, diz: lembra que quando você era criança você me pediu isso? Ele não se esquece. De vez em quando meus amigos dizem: pastor, eu acho que segredo que o senhor tem que entra ano e sai ano. Eu tenho 21 anos de ministério. E ele diz: entra ano e sai ano, esses 21 anos, e sua agenda é lotada o tempo todo, e é isso e aquilo outro. Eu não tenho nada em redes sociais, não que eu seja contra, mas é algo meu com Deus. Eu não vou te dizer, é algo particular, mas só quero te dizer uma coisa: eu sou homem de votos. Eu tenho meus particulares com Deus, e ninguém vai entender isso. É entre eu e Deus. Aconteça o que acontecer, Ele está comigo. E olha que eu não sou santinho, mas eu tenho os meus particulares com Deus. É algo tão íntimo, que eu não vou dizer para você: pastor Clênio, o senhor me dá mais 5 minutos? A gente não presta nem para ser abençoado. Você sabia que a gente não presta nem para ser abençoado? Porque quando Deus começa a colocar a gente no muito, a gente começa a falhar em dar para Deus. Você sabe quando é que a minha vida começou a mudar nesse quesito? No dia que eu vi o testemunho de vida do Kaká, o jogador de futebol. Há anos atrás o Kaká nunca tinha saído para jogar fora do Brasil. Ele jogava no São Paulo, só que estava no auge. E o Kaká ganhava 100 mil por mês no São Paulo, naquela época. E ele congregava na Renascer em Cristo. E um repórter foi fazer uma entrevista com o Kaká. E durante a reportagem, aquele repórter perguntou-lhe: Kaká, você é crente, você é dizimista? Ele disse: sou. Ele disse: você tem coragem de todo mês dar 10 mil reais para o pastor, para a igreja? Porque eles não dizem que é para Deus, eles dizem que é para o pastor, para a igreja. Você tem coragem todo mês de dar 10 mil? Porque você ganha 100 mil por mês. O Kaká disse, em outras palavras, com um sorriso, sem dizer uma única palavra contrária ou questionar, ele deu um sorriso e disse: eu tenho, porque todo mês me sobram 90 mil. Passou aproximadamente uns 4 meses. O Kaká foi contratado pelo Milan. O salário dele subiu para mais de 1 milhão por mês. O Kaká foi para lá, jogou toda aquela temporada. Terminando a temporada, ele vem tirar as férias dele aqui no Brasil. O repórter foi entrevistá-lo novamente. E não é que ele lembrou da questão do dízimo? Ele disse: Kaká, eu te entrevistei alguns meses atrás, e você ganhava 100 mil por mês. E você disse que dava 10 mil. Só que agora, Kaká, você tem que dar no mínimo 100 mil, é o que você ganhava por mês. Porque agora você ganha mais de 1 milhão, então o teu dízimo é no mínimo 100 mil. Eu quero te perguntar, Kaká, você ainda é dizimista e tem coragem de dar dízimo ainda? Ele disse: eu tenho, meu amigo. E deu um sorriso de orelha a orelha. E disse: eu tenho, porque antes me sobravam 90 mil. Agora me sobram 900 mil. Eu disse: esse é o homem que Deus quer abençoar. Eu tomei posse daquilo para a minha vida. Eu disse: esse é o homem que Deus quer abençoar. Porque a gente não presta nem para ser abençoado. Você já viu que quando a gente está num salário de 3 mil, 5 mil, a gente até dá os 300, dá os 500, tranquilamente. Mas quando a gente começa a ganhar de 10 mil para cima, a gente acha 1.000 muito. A gente não presta nem para fazer matemática. Porque quando a gente está ganhando 3 mil, dá 300, sobra 2.700. Se você ganha 10 mil e dá 1.000, te sobram quanto? O que é melhor? E talvez alguém aqui está questionando: pastor, mas o dízimo, sabemos que hoje não é mais obrigação da igreja, que Jesus cumpriu o dízimo. Eu não vou entrar nesse mérito. A única coisa que eu quero te declarar aqui, que eu não sou pregador de polêmica. A única coisa que eu quero te declarar aqui é que quando Jacó fez esse voto com Deus, também não existia a lei do dízimo. Porque Deus está procurando corações voluntários. Quando Jacó fez esse voto, eu quero que você entenda: o dízimo, a lei só veio depois de Moisés, e Moisés é bem depois de Jacó, bem depois.
Quando Jacó fez este voto com Deus, não existia lei do dízimo, ninguém era obrigado a dar dízimo, ninguém devia dar dízimo, não tinha nada disso. Jacó voluntariamente, sabemos que a primeira pessoa que deu dízimo a Deus foi o avô dele, Abraão, voluntariamente. E quando Jacó fez isso aqui, não existia também lei de dízimo. Irmãos, Deus não está preocupado com lei de dízimo, Deus quer coração grato. Deus quer coração de quem confia e acredita nas promessas dele. Eu vim aqui nesta noite dizer, e pelo amor de Deus, não pense, não cometa esse pecado. Quando o pastor Clênio começou a falar da oferta de R$365, eu digo, meu Deus, tu já me deste a mensagem. Vão pensar que o pastor combinou comigo. Não cometa este pecado de pensar isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, a mensagem já estava na minha alma. Eu nem sabia que ele ia tocar neste assunto. Pelo amor de Deus, não cometa esse pecado, te peço em nome de Jesus. Agora eu quero terminar dizendo algo a você. Se eu fosse o pastor da igreja, iriam dizer, o pastor está pregando isso porque ele quer aumentar a arrecadação da igreja. Se eu fosse assalariado pela igreja, iriam dizer, o pastor está pregando isso porque ele é assalariado e depende da igreja. Deixa eu te dizer algo, e eu me emociono quando digo isto. Sabe por que eu estou pregando isso para você? Porque eu tenho experimentado disso na minha vida, e eu não sou egoísta. O que eu recebo de bênção eu quero compartilhar com os meus irmãos. Sabe por que eu estou pregando isso para você? Porque eu conheço o Deus fiel que eu sirvo. Ele é fiel comigo, Ele é contigo. Ele está te dizendo, tenha coração voluntário, experimente ter aliança comigo para você ver. E concluo 100%. Em 2 minutos, ele disse, se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der vestes e pão, veste para vestir, pão para comer, e me trouxer em paz para a casa de meu pai, depois de 20 anos, é só você continuar lendo, mesmo capítulo, o Senhor disse, volta agora para a casa do teu pai. Esaú estava com ele atravessado na garganta querendo matá-lo. Ele chega no Val de Jaboque. Ali Deus fala com ele, se apresenta para ele, porque ele pediu a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, tem o privilégio e a honra de Deus se apresentar para ele. O Senhor se apresenta para ele no Val de Jaboque, e ele, com medo de morrer pelas mãos do irmão, ele despede suas famílias, seus servos, suas fazendas, e ele fica sozinho no Val de Jaboque. Ali o Senhor se apresenta para ele. E como eu te prometi que eu vou concluir em 2 minutos, quando Esaú vem de lá para cá, em vez dele matar Jacó, perdoe a minha emoção, em vez dele matar Jacó, ele cai de joelhos na presença do irmão e o chama de meu Senhor, e se abraça com o irmão, e os dois choram abraçados. Quem é que pode matar quem Deus está protegendo? Quem é que pode matar quem Deus está guardando? É por isso que ele diz, se me trouxeres em paz à casa de meu pai. Eu não sei qual é o teu projeto de vida, não sei qual é o teu projeto de vida, mas este homem fez um projeto e uma oração tão maravilhosa, que muitas das vezes nem orar a gente sabe. É por isso que está escrito na palavra que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis para consertar as nossas orações diante de Deus, porque muitas das vezes nem orar a gente sabe, mesmo sendo servo de Deus. Eu conheço um grande homem de Deus, um servo de Deus na Bíblia, que fez uma oração errada, chama-se Josué, a não ser que a ciência esteja errada, porque a ciência diz que o sol está parado, quem se movimenta é a terra, mas ele não sabia disso. E ele disse, Senhor, para o sol. Deus entendeu. Deus disse, eu não vou parar o sol porque ele está parado, mas eu vou parar o globo terrestre na palma da minha mão, porque quem se movimenta é a terra. Ainda bem que Deus entende. Eu ouço uma oração errada o tempo todo feita na igreja, e olha que a nossa língua é portuguesa. Eu ouço o tempo todo as pessoas dizendo,
Senhor, vai de encontro com o irmão, vai de encontro com a irmã. Você sabia que de encontro é pedir a Deus para ir lá e arrebentar com o outro? É uma questão de português. Ir de encontro é bater de frente, irmãos. Então, quando você orar por alguém, se eu disser, Senhor, vai de encontro ao pastor Klein, eu estou dizendo, vai lá e arrebenta com ele. Então, ore dizendo, Senhor, vai ao encontro do teu servo. Em vez de ir de encontro, diga, vai ao encontro. Cristianismo também é cultura. Nunca mais ore pedindo para Deus ir de encontro. Ainda bem que Ele não vai. Ele entende o que você está dizendo. Agora, quando for com um problema, aí diga, Senhor, vai de encontro com esse problema. Ele vai lá e arrebenta com tudo. Então, irmãos, a gente não sabe nem orar. Mas Jacó, nesta noite maravilhosa, nos ensinou como orar. Eu quero orar com você. Por favor, se possível, fique de pé.